Eu conheci o Centro Universitário Maria Antônia no início dos anos 2000, quando eu ingressei na graduação de Artes Plásticas na Faculdade de Santa Marcelina. Eu acabei sempre frequentando muito o Maria Antônia pelas exposições que aconteciam e, assim, o espaço, a instituição em si, ela acabou gerando uma formação de um discurso visual e não simplesmente a instituição como um espaço expositivo, pela frequência que eu vinha, né? Era esperado a próxima exposição que iria acontecer no Maria Antônia e com também todo o peso de todos os artistas que passaram no decorrer dos anos, né? E a partir disso, como eu fui me desenvolvendo na graduação, trabalhando com artes plásticas, desde produzir o meu trabalho, fazer montagem, fazer produção, alguns amigos, professores começaram a fazer exposições aqui também na instituição. Então, a partir daí, começou a ter um laço de importância afetiva também no Maria Antônia. Eu acho que esses laços foram se estreitando até quando eu fui fazer mestrado na USP, que tem o vínculo com Maria Antônia. E a partir disso, eu sempre frequentei muito. Eu comentei com todos da instituição a importância de eu sugerir um projeto para cá, e ainda mais vinculado a esse tema da exposição e do evento que foi constituído para cá, referente 1968, tudo o que aconteceu. Não simplesmente o documento do ano de 68, né? Mas a questão do que esse prédio era, do que esse prédio se transformou e os debates e as decorrências disso nesse espaço, que também é um espaço expositivo, né? E a partir disso surgiu o convite pela própria instituição, que eles tiveram acesso ao meu trabalho, e aí o Juliano e a professora Lúcia me convidaram para conversar e para sugerir um projeto para exposição. E aí, a partir disso, eu conversei, vi as possibilidades, comecei a articular algumas coisas referente à imagem e questões técnicas, questões de representação, e a partir disso eu propus esse trabalho para cá. Então, assim, foi uma coisa muito prazerosa e divertida de como tudo aconteceu, que foi muito fluido, assim. Eu não tive dificuldade ou nenhuma problemática para vir aqui, e a receptividade daqui foi muito bacana, assim, e aonde o trabalho está instalado foi muito bacana, que, assim, lógico, tem a preocupação do público que frequenta o Maria Antônia, mas ao mesmo tempo onde meu trabalho está, ele acaba tendo uma preocupação com as pessoas que vivem aqui o dia a dia, que são os funcionários também. Então, essa passagem, até no momento da montagem, as pessoas, nossa, que legal, você vai fazer mais? Você não vai fazer mais, sabe? Pô, ficou bonito. Pô, onde mais você vai colocar? Então, isso para mim foi muito importante que acontecesse nesse momento, pelo tudo que acontece agora na nossa sociedade também, o tipo de imagem que eu uso, como eu me articulo. Então, eu acho que foi, assim, uma palavra que eu gosto muito de falar, que foi, assim, foi providencial eu ter tido a oportunidade de produzir esse trabalho. Então, acho que eu articulei muito isso, pensando o trabalho, as minhas inquietações para fazer a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, foi muito importante por ser no Maria Antônia, porque o Maria Antônia ele contribuiu para mim a educação de artes visuais de outra maneira, sabe? Os encontros que teve aqui, vendo as exposições dos artistas, foi muito importante. Eu sempre parto, o meu trabalho ele se inicia
construções de arquivos. No caso, a imagem central daqui, ela é uma imagem de uma manifestação que aconteceu em 24 de maio de 2017. E eu fui fazendo pesquisas sobre o acontecimento, que foi uma manifestação, e era uma manifestação que não era pró, contra, mas ela abrangia várias questões que iam ser votadas no Senado, questões sindicais. Então, a partir disso, eu constituí um grande arquivo de várias imagens disso. E aí, quando surgiu a possibilidade de executar esse trabalho, porque a priori ele não existia, né? Ele se tornou viável por causa do Maria Antônia. Então, eu fui pensando, e aí eu fui pensando algumas coisas da representação dessas imagens fotográficas, como elas são difundidas desde o meio impresso, das mídias virtuais, redes sociais, essa replicação e essa velocidade de descarte e representação que essas imagens têm hoje em dia. Então, a minha ideia central para esse trabalho, pensando essas coisas que já estão em volta da minha pesquisa, era o quê? Quebrar a representação que essa imagem se vinculou nas mídias. Como esse ponto de vista, como essa fotografia foi publicada para criar uma representação ou uma narrativa dessa fotografia. E aí eu penso em fazer essa quebra em qual sentido? Pensando os fatores técnicos da imagem. Como são processos da comunicação visual também. Então eu estou usando vinil adesivo e impressão, que é muito difundido na questão da publicidade hoje em dia. Então aí eu começo a pensar como são usadas as cores, que cores são usadas, que impacto que essas cores têm no nosso olhar no dia a dia para criar a atenção para aquilo. E também os processos gráficos das vinculações da imagem, como, por exemplo, tudo que você vê em celular, no computador, ela tem uma saída que é o RGB, né? Que é o vermelho, o verde e o azul, que eles funcionam com emissão de luz. No caso aqui eu estou usando o CMYK, as tonalidades do CMYK, que é o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Então, a partir daí, eu começo a fazer interferências e quebras na estrutura da imagem para apresentar ela quase como um mural. Então, pensando essa questão do mural, eu penso a composição espacial dela do espaço. Então, tem os recortes, tem as entradas e as saídas, aí eu trabalho por ter uma grande escala, ele cria um ritmo espacial, porque é um corredor de entrada e saída. Então a pessoa, ao andar, para mim, é importante isso, essa sensação que essa cor vai representar e essa fotografia vai apresentar, em que sentido? Porque é um caminho de ir e vir. Então a sensação não é só pelo olhar, mas também é essa cor e a escala da cor que está na parede com o corpo da pessoa. Então eu pensei nessas situações para constituir o trabalho. Eu acabo me partindo de tudo que é usado para comunicação visual para executar meu trabalho. Então, assim, eu penso desde a questão outdoor, desde uma questão de uma embalagem, do desenho industrial, como aquilo é desenvolvido, sabe? Por exemplo, por que a embalagem de salgadinhos, que é vinculado como um lanche para uma criança, ela tem aquelas cores chocantes e quanto aquilo representa. E até como isso é colocado no mercado ou numa loja de conveniência, ele sempre tem uns que estão numa altura mais baixa. Por quê? Porque a criança tem acesso. Então, isso não é aleatório. Isso é pensado de como é utilizado esses artifícios da cor, da tipografia, para chamar a atenção. Então, eu trago isso como estopim de organização e de composição, tanto bidimensional como espacial.
e aí eu vou me articulando nisso. E como que isso vai criar um discurso não só do olhar, mas da fisicalidade, do corpo, das outras sensações. Como isso te impacta o seu corpo tendo uma imersão sobre isso também, né? Porque você pega assim, pô, são 3 metros de altura. Então não é simplesmente a cor, mas eu também pensei o branco da parede. Como esse branco da parede pode contribuir para o trabalho. Então, assim, tem os vãos da própria parede e tem recortes nos adesivos que tem essa questão de criar um ritmo para criar essa unidade do trabalho, né? Que não é simplesmente, é adesivo, então eu vou colar na parede e é isso o trabalho. Eu acho que não, eu tenho que pensar que parede que aonde que essa parede está localizada e o que acontece nesse espaço e nesse caminho, né? E aqui você pega assim, esse espaço que tem mais circulação nesse prédio do Maria Antônia, desde os funcionários e, esporadicamente, um público também. Mas o público, por ter essa entrada, ele já vai pegar e vai ver o trabalho de longe. Mas o que eu achei muito bacana desse espaço é essa rotatividade e o acesso que eu tive das pessoas, desde as pessoas que trabalham na limpeza até a diretora da instituição, e esse ir e vir, e também a generosidade das pessoas, que algumas passavam e falavam assim, pô, fiquei feliz que você colocou todas essas cores aqui. É claro que a cor gera um impacto, que também tem a questão de diluição da imagem que eu estou usando também da manifestação. Mas eu uso essa cor igual a comunicação visual para ser a possibilidade de uma primeira entrada. E essa primeira entrada que a pessoa fala assim, nossa, que bonito. Tá, ótimo, fico muito feliz com isso. Mas aí depois fala assim, nossa, que imagem que é essa? Que fotografia que é essa? Onde que isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? E hoje em dia, se você for pegar quase os últimos 5 anos, essas imagens se tornaram muito anacrônicas, porque isso pode ter acontecido há 5 anos atrás, como pode ter acontecido essa semana. Então, é uma coisa que não tem assim, qual que vai ser a fotografia, qual que vai ser a próxima manchete com essa fotografia. Que aí a legenda se dissolve e a imagem quase coagula, no sentido que o significado dela, pela relação midiática, coagula na questão assim, o significado dessa imagem é tão grande, mas ela desaparece tão rápida, que tem uma banalidade nisso também, que assim, muitos momentos as pessoas falam, pô, mas essa imagem que você está usando é política, você está se manifestando e apontando direcionamentos políticos seu. Eu falei, tá, ok, mas ao mesmo tempo, em primeiro lugar, eu estou falando da questão midiática, onde essa imagem está. Porque se não tem a questão midiática, você não vai ter uma questão política e nem social. Como que você vai trabalhar com isso? Então, eu parto desse pressuposto, por isso que a imagem é apropriada. Eu não registrei essa imagem, eu não estava nessa manifestação, eu não tenho a sensação de estar lá e saber com outros artifícios, não da informação, o que aconteceu lá. Porque esse deslocamento também que a mídia tem, por isso que, não, vamos pegar o que está feito, não vamos partir da mesma representação criando outra representação. Eu quero fazer a quebra disso. Tem um deslocamento tanto da cor e como da fotografia, né? No caso dessas cores, por elas serem cores técnicas para impressão, e eu estou usando ela de uma maneira mais subjetiva, né? Ela não tem simplesmente a obrigação de fazer uma impressão ou de usar isso de alguma maneira. Então, acho que tem esse confronto também, desses deslocamentos de 2 vias, né? E ainda mais por ser vinil adesivo, e poderia ser uma pintura mesmo, mas eu não estou querendo criar relações pictóricas de outras essências.
vinculadas ao processo das artes plásticas, da arte contemporânea. Eu quero usar artifícios da mídia para instaurar outra relação midiática de cor e imagem, quebra de representação e apresentação de outros fatores que muitas das vezes não são vistos com outras percepções, porque independente dessa imagem ser uma imagem que chama muito atenção, eu lido com essas imagens em alguns pontos de afetividade. Em que sentido? Eu estou usando essa imagem porque quando eu a vi, de certa maneira, ela criou sensações no meu olhar que me incomodaram e eu, de alguma maneira, quero criar uma transformação nela para instaurar ou reverberar outros sentidos que essa imagem tem. Desde a questão de, tipo, o direito de se manifestar, o direito de dialogar, e o direito também, se a pessoa não concorda com isso, ela dialogar isso também. Mas o meu ponto, que é a quebra, que aí eu também quero fazer uma violência com essa imagem, é quando uma passeata se torna manifestação e quando essa manifestação se torna um conflito. Porque quando ela se torna um conflito, vira quase uma barbárie. Em qual sentido? Pouco importa que pessoa que é, quem é essa pessoa. Porque essa pessoa, por ela estar sendo representada na fotografia, ela já vira símbolo. Ela começa a ter significados outros, que o que ela está ali para representar, algo que ela acredita plenamente, se esvazia, sabe? Porque, brincando até com vocês, falar do Barthes, isso foi, né? Quando você fez a fotografia, você congelou um instante do passado, porque virou passado, porque 2 segundos depois não vai ser mais a mesma coisa. Então, a partir disso, você tem um campo de possibilidade de como usar, como ver como essa imagem é utilizada, como ela foi captada, como ela está vinculada. Então, eu começo a analisar a imagem para criar o trabalho pelos próprios fatores dela, mas só que de outra maneira. Numa questão não poética, mas utilizando todos os artifícios gráficos que um jornal, que um site, ou até mesmo que as redes sociais têm como representação, mas eu quero usar tudo isso para quebrar essa representação. Então, assim, eu estou usando a cor, mas é uma cor transparente, que vela, mas deixa ainda o que é a imagem, como essa imagem é. Assim, para esse trabalho, assim, é uma coisa que, no passar dos dias, as minhas vindas até o Maria Antônia, esse trabalho está deixando algumas coisas mais claras do como e por que eu também estou fazendo agora. E até pensando coisas de falar assim, essas cores, pô, será que um próximo caminho não seria não a utilização da cor e usar o preto e o branco, usar esse silêncio, criar outro ruído, sabe? Então, a partir disso, eu trabalho num efeito cascata, né? Porque o próximo trabalho vai ser pensando referências a esse e tentando ou complementar ideias que eu tive ou dissimular as ideias que eu tive também, assim. Eu acho que é um pouco por aí, assim. É um turbilhão meio confuso, mas só que na hora que eu apresento o trabalho, ele tem uma organização que passa pela minha formação, como eu constituí a pesquisa. Então, assim, tem essa questão da composição espacial, do ritmo que eu comentei. Então, no final, eu me importo muito como o trabalho vai se impor e dialogar com o espaço, e eu deixo toda essa minha loucura nesse momento e no meu pensamento.
Então são todos esses artifícios que eu uso para pensar a execução do trabalho, porque o meu pensamento é extremamente fragmentado e isso gera uma confusão que é muito importante, mas ao mesmo tempo também é muito difícil, porque se eu não tivesse essa confusão, eu ia ter certeza, e se eu tenho certeza, eu fiz um trabalho e acabou, não preciso continuar produzindo, e isso para mim é importante. Eu estar inquieto e não concordar comigo mesmo em alguns momentos de falar assim, meu, você está procurando um caminho, como vai ser? Ou não também. Então, tipo, para, volta e tenta de novo. Ou vai fazer outra coisa, vai pensar outro tipo de imagem. Porque nesses últimos 5 anos, essas imagens elas são muito latentes no nosso dia a dia. Se não é eventos esporádicos que aconteciam. Não, isso é a imagem do nosso dia a dia agora. E essa imagem do dia a dia acaba surgindo também uma certa banalidade pelas pessoas que recebem essas imagens, porque você fala assim, tá bom, de novo isso, vamos para a próxima. E eu observar isso, até mesmo de ver uma pessoa lendo o jornal ou vendo alguma coisa no celular, você fala assim, é um virar página, é um passar o dedo na tela do celular, que é tudo muito rápido, que gera uma superficialidade que tem no meu trabalho, mas que cria esse ruído para falar assim, olha isso daí o que está acontecendo, como que a gente está vendo esse modelo social também de experienciar as coisas, que é muito mais no virtual, no plano, do que na realidade do que a gente conversar aqui. E é meio isso assim que vai funcionando.